Iraque por George W. Bush em 2003 foi um erro. Embora possa parecer encorajador que a maioria dos americanos tenha percebido que o desastre do Iraque foi uma jogada ruim, como reconhecer que o sol nasce no leste, uma olhada abaixo do número da manchete revela que os eleitores realmente não aprenderam nada. Veja bem, 2 décadas depois de uma guerra que começou com falsos pretextos e era ilegal sob a Carta da ONU, 58% dos republicanos ainda acreditam que o governo Bush estava certo em lançar a invasão, em comparação com 26% dos democratas. Eles ainda se sentem assim, apesar de um bando de verdades preocupantes que deveriam estar claras para todos agora, incluindo o fato de que toda a base para a invasão, a propaganda de que Saddam Hussein havia obtido armas de destruição em massa, era uma farsa. Brasil vai propor a Clube da Paz à China, FT. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá esta semana com Xi Jinping. Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva apresentará sua visão para um Clube da Paz internacional destinado a resolver o conflito na Ucrânia quando se reunir com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim nesta semana, disse seu ministro das Relações Exteriores ao Financial Times na sexta-feira. Lula, que se manteve neutro no conflito, acredita que nações não alinhadas como o Brasil têm mais chances de intermediar um acordo de paz. Temos muito interesse em promover ou ajudar a gerar algum tipo de encontro que leve a um processo de paz, disse o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, ao jornal. O presidente disse tantas vezes que ouve muito sobre guerra, mas muito poucas palavras sobre paz. Ele está interessado em conversas de paz. Desde que derrotou o direitista Jair Bolsonaro nas eleições de outubro passado, Lula manteve a política de neutralidade de seu antecessor em relação à Ucrânia. No entanto, ele assumiu um papel mais ativo internacionalmente do que Bolsonaro, anunciando em janeiro que pretende reunir um grupo semelhante ao G20 para pôr fim ao conflito Rússia-Ucrânia. É preciso constituir um grupo com força suficiente para ser respeitado em uma mesa de negociação, e sentar com os dois lados, disse na época. Durante sua campanha eleitoral, Lula declarou o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, tão responsável quanto o presidente russo, Vladimir Putin, pela guerra e condenou os líderes dos Estados Unidos e da UE por prometerem adesão à OTAN à Ucrânia. Desde que assumiu o cargo, o líder brasileiro se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e falou por telefone com Zelensky e Putin, enfatizando a necessidade de encontrar uma saída para acabar com esta guerra. Após o encontro com Biden no mês passado, os apelos de Lula pela paz foram ecoados pela China, que divulgou sua posição sobre a solução política da crise na Ucrânia de 12 pontos 2 semanas depois. O plano chinês foi bem recebido por Putin, mas rejeitado pelos Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, descreveu na segunda-feira a proposta de Pequim como um movimento tático para interromper o conflito a favor da Rússia, enquanto na Ucrânia, Zelensky disse no mês passado que concorda apenas com alguns pontos do documento. Qualquer plano apresentado por Lula e seu potencial Clube da Paz pode ser recebido da mesma forma, como foi o caso quando o México propôs um plano de paz próprio nas Nações Unidas no ano passado. O conselheiro do governo ucraniano, Mikhail Podolyak, rejeitou a proposta mexicana como um plano russo, e Kiev lançou seu próprio plano de paz de 10 pontos 2 meses depois. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda, trazendo as principais notícias de hoje no mundo. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia. Compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. No entanto, o plano de Kiev incluía exigências de que a Rússia cedesse o território da Crimeia à Ucrânia e enviasse seus funcionários a tribunais de crimes de guerra e, como tal, foi rejeitado por Moscou. Seymour Hersh faz nova alegação de sabotagem do Nord Stream. O vencedor do prêmio Pulitzer alegou que os Estados Unidos explodiram os oleodutos porque estavam descontentes com a falta de apoio alemão à Ucrânia. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou a sabotagem dos oleodutos Nord Stream porque estava insatisfeito com o nível de apoio fornecido pelo chanceler alemão Olaf Scholz à Ucrânia em seu conflito com a Rússia, afirmou o veterano jornalista investigativo Seymour Hersh. Hersh primeiro acusou Washington de destruir a principal rota energética europeia em um artigo divulgado em fevereiro, e fez mais alegações em uma entrevista ao jornal China Daily publicada na sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos temia que o chanceler Scholz não quisesse colocar mais armas a caminho de Kiev. Isso é tudo.
Não sei se foi raiva ou punição, mas o efeito líquido é que cortou uma importante fonte de energia na Europa Ocidental, afirmou Hersh. Apesar das tentativas dos Estados Unidos de negar o seu envolvimento no ataque ao Nord Stream, a Europa está em crise agora, e Biden receberá muitas críticas pelo que fez nos próximos meses, argumentou o jornalista. O vencedor do prêmio Pulitzer alegou que tais pessoas que foram inicialmente solicitadas a fazer o trabalho de destruir os oleodutos foram contatadas pelo Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, no final de 2021. Scholz emite declaração sobre o Deutsche Bank. A instituição é muito lucrativa, afirma a chanceler alemã após ações caírem 15%. Maior credor da Alemanha, o Deutsche Bank, não sofrerá o mesmo destino que o Credit Suisse, disse o chanceler alemão Olaf Scholz a jornalistas em uma coletiva de imprensa em Bruxelas na sexta-feira, depois que as ações do banco caíram 15% em um dia. O Deutsche Bank modernizou e reorganizou fundamentalmente seu modelo de negócios e é um banco muito lucrativo, disse Scholz. Não há razão para se preocupar com nada. A chanceler falou após conversas com os líderes da UE e a presidente do Banco Central Europeu, BCE, Christine Lagarde. A sexta-feira também viu as preocupações com o setor bancário europeu atingirem os mercados, levando as ações do Deutsche Bank a caírem em número recorde. As preocupações foram em parte provocadas pelo resgate de emergência do Credit Suisse, que foi adquirido pelo BS Group, cujas ações também caíram 6% na sexta-feira, como parte do negócio. França criticada por a força excessiva contra protestos. O comissário de Direitos Humanos do Conselho da Europa adverte que a violência deve parar. O governo francês usou força desproporcional contra manifestantes